Queridas, graça e paz. Eu queria compartilhar com vocês uma palavra. É uma palavra que uma querida pediu para mim compartilhar numa live. E eu fui meditar, fui estudar aquele texto. Aquele texto se fez novo no meu coração de uma forma nova mesmo. Nova. Mas não apenas em palavras, mas em atitudes. Fala sobre a cura da sogra de Pedro. Pedro foi um dos discípulos de Jesus e ele tinha uma sogra. Então tudo indica que ele era casado, porque ele tinha uma sogra. O texto lá em Mateus 8,14, eu quero ler para vocês. Diz assim: tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra de Pedro acamada. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Essa mesma passagem também é relatada por Marcos. Lá em Marcos 1, 29 a 31, a palavra diz assim: e saindo da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Pedro. A sogra de Pedro estava de cama, com febre, e logo deram esta notícia a Jesus. Então, aproximando-se Jesus, pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre a deixou e ela passou a servi-los. Em Lucas, o relato está no capítulo 4, no versículo 38 a 39, que diz assim: deixando a sinagoga, Jesus foi para a casa de Simão. A sogra de Simão estava doente, com febre muito alta, e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se para ela, Jesus repreendeu a febre e esta a deixou, e imediatamente ela se levantou e passou a servi-los. São 3 relatos de 3 discípulos de Jesus contando a mesma história. E essa história dessa mulher que sem nome só fala que ela era a sogra de Pedro e que ela tinha uma enfermidade. A palavra de Deus também, a Bíblia não relata que tipo de enfermidade, mas era uma febre. Então nós podemos aí pensar que febre é indício de uma enfermidade, de uma infecção. Mas lá em Mateus, o relato de Mateus diz que Jesus, entrando na casa de Pedro, viu aquela mulher acamada. Então, Jesus viu a mulher. Ninguém precisou falar para Jesus que havia uma mulher doente lá. Ele viu, assim que ele entrou, nós não sabemos como era a divisão da casa naquela época, mas Jesus viu aquela mulher acamada. E Jesus se aproximou-se dela, tomou-a pela mão e a febre logo a deixou. E ela se levantou imediatamente. Gente, quem que com febre, se levanta e imediatamente passa a servir as pessoas da casa? Só com o toque de Jesus mesmo. Porque mesmo quando nós estamos ainda acamados, você ainda fica com o seu corpo ali meio mole, Mas a palavra de Deus diz aqui que aquela mulher se levantou e imediatamente ela foi servir a Jesus e aos discípulos que estavam na casa dela. E Marcos diz que Jesus também, a mesma situação, entrou naquela casa, mas que logo deram a notícia de que aquela mulher estava enferma. Então, ele não viu a mulher. Os discípulos deram a notícia que havia uma mulher enferma lá, que era sogra de Pedro. Então, aproximando-se Jesus, pegou-a pela mão, fez com que ela se levantasse e a febre a deixou e ela passou a servi-lo. Então, na primeira passagem de Mateus, Jesus entrou e viu. Em Marcos, Jesus entrou e não viu, mas aqueles discípulos que estavam com ele logo deram a notícia que havia alguém doente dentro da casa. O interessante é que em Lucas fala que, deixando a sinagoga, Jesus foi para a casa de Simão.
A sogra de Pedro estava doente com uma febre muito alta e pediram a Jesus em favor dela. E inclinando-se para ela, Jesus repreendeu a febre e esta a deixou, e imediatamente ela se levantou e passou a servi-los. Então, Lucas relata que também Jesus entrou na casa e não viu a mulher, e os discípulos pediram a favor dela, e Jesus foi até ela, inclinou-se, e Jesus teve outra ação, ele repreendeu, aqui pelo relato de Lucas, Jesus repreendeu aquela enfermidade e imediatamente aquela enfermidade a deixou e ela imediatamente também se levantou e passou a servi-los. Então, aqui são a mesma situação de forma relatada diferente, conforme os autores daqui dos livros. Então, o que me chama a atenção é que em Mateus, Jesus entrou e viu, tomou pela mão, essa mulher levantou e passou a servi-los. Em Marcos, Jesus, ele não viu, os discípulos deram a notícia, ok? Ele foi até ela, também tomou pela mão, levantou, imediatamente a febre passou e ela também passou a servi-los. Mas em Lucas, Jesus, a pedido dos discípulos, também foi até a cama lá onde estava a sogra, só que ele se inclinou, ele teve outra ação, outro posicionamento, ele se inclinou diante daquela mulher, só que ele discerniu algo diferente, uma febre muito alta, isso não é normal, então ele repreendeu aquele espírito de enfermidade, e aquela mulher ficou curada e imediatamente ela passou a servi-los. Quais são as lições que nós tiramos desses 3 textos? A lição que eu tomei para a minha vida, que eu creio que serve para a sua vida, é que Jesus nos vê. Jesus sempre nos vê. No meio da pandemia, fora da pandemia, no hospital, na situação que for, Jesus nos vê. E Jesus nos toca. E esse toque nos transforma. O toque de Jesus, mesmo ele tocando, ou ele tomando pela mão e levantando, ou ele se inclinando e repreendendo, as coisas têm que mudar. As coisas têm que mudar. A nossa vida tem que mudar, não pode ficar da mesma forma. Algo tem que mudar dentro de nós. Assim como aquela mulher foi curada instantaneamente, a febre deixou. Oh, glória a Deus. Oh, é isso que eu tenho pedido, minhas irmãs. Eu quero ser usada da maneira que Ele quiser me usar, eu quero ser usada. E eu oro, peço a Deus que eu quero realmente curar os enfermos, impor as minhas mãos e declarar saúde, cura, repreender espírito de enfermidade. Eu tenho buscado a isso, eu tenho buscado. Mas Deus tem isso para todas nós. Todas nós podemos fazer isso. Todas nós podemos, onde houver uma necessidade, clamarmos o nome de Jesus. E se for preciso repreender, nós vamos repreender. E tem que haver cura. A cura apressadamente vai brotar. E nós vamos nos levantar imediatamente. E vamos nos posicionar e vamos servir. Jesus nos resgatou para nós servirmos a Ele onde quer que Ele queira, onde Ele nos colocou. Norte, sul, leste, oeste, onde Ele nos colocou, Ele quer usar a minha e a sua vida. Eu já passei por situações parecidas com essa mulher, com a sogra de Pedro. Eu já tive momentos de enfermidade difíceis mesmo. Difíceis de oração, de repreender e de Deus dar o livramento, me tocar, o Senhor se inclinar a mim, né? E a vitória veio. Eu estou aqui porque o Senhor me resgatou, o Senhor me curou, o Senhor tem me levantado para servir a Ele em primeiro lugar, servir a minha casa, servir o próximo.
Então, Deus falou muito forte comigo a respeito disso, que Jesus quer nos curar. Jesus quer te curar. Você está passando por alguma dificuldade? Jesus quer te curar. Você tem alguém aí da sua cidade, da sua família, passando por uma necessidade? Jesus quer curar essa pessoa. E que nós também somos mulheres que Jesus nos vê. Nada fica oculto diante de Deus, nada, nem ninguém. Jesus nos vê, mesmo, veja bem, na primeira, em Mateus, Jesus viu. Em Marcos, Jesus não viu ali, mas pessoas foram usadas para que ele visse, ele fosse e tocasse. Em Marcos, também, Jesus usou pessoas para que falasse, pedisse ali por aquela pessoa que está necessitada, e Jesus foi, orou, repreendeu, e aquela pessoa, aquela mulher foi curada. Então nós precisamos realmente ter essa experiência, porque o toque dele nós já temos. Nós já temos o toque de Jesus. Jesus não faz acepção de pessoas. Ninguém é melhor do que ninguém. Nós estamos para ser usadas da maneira que Ele quer. E Deus quer usar a mim e você. Deus quer curar, assim como Ele curou a sogra de Pedro. Com certeza ela tinha um nome, mas aqui nós podemos nos incluir, não como mulheres sem nome, mas como mulher que Jesus vê, Jesus toca e Jesus cura. Só que Ele está ao nosso lado, está em nós. Ele está esperando um posicionamento meu e seu. E a nossa posição, a nossa escolha, o nosso sim, deve ser nos levantarmos imediatamente e servirmos. Servirmos onde Ele quiser, como eu já disse. Então fica o meu desafio para você aí. Onde você está, Jesus te vê, Jesus te cura. E agora, minha irmã, vamos nos levantar imediatamente e servir. Que essa palavra venha fazer sentido ao seu coração. Que essa palavra venha trazer fé ao seu coração. Porque é uma palavra de fé. É uma palavra que está na Bíblia. É uma palavra de verdade e é a verdade. Então que o Senhor abençoe você, o Senhor vos guarde, o Senhor tenha misericórdia de ti e vos dê a paz. E que neste novo ano, quando nós nos encontrarmos, eu tenho certeza que o tempo vai ser muito curto para podermos testemunhar tudo aquilo que Deus tem falado conosco, né? Todos os milagres desse tempo de pandemia, desse tempo que nós estamos passando, mas que o Senhor tem nos guardado, tem nos livrado, o Senhor não tem deixado faltar nada, e glória ao nome dEle, louvado seja Deus. Obrigado pelo cuidado com a nossa vida, Pai, e obrigado pela vida das minhas irmãs. Amo vocês, um grande beijo e até já.